E aí, hoje eu vou mostrar como que resolve algumas questões de teoria dos jogos. Beleza, então vou deixar aqui. Essas aqui são as questões que a gente vai focar. Parabéns aí pra galera que fez os outros. Enquanto só 3 pessoas, mas vamos lá, gente. Eu acredito em vocês. Tá bom. Então, eu vou começar com a primeira questão, que é extremamente clássica, que é o jogo de Nim. Basicamente, você tem N pilhas, e cada pilha tem alguma quantidade de pedras, aqui eles falam de palitos. E aí você pode chegar e tirar quantas você quiser de uma das pilhas. Então você escolhe uma pilha e tira quantos palitos ou pedras você quiser. E aí, no final, quem tirar a última ganha. Mas é um jogo clássico e acho que a maioria já conhece, então se não conhecer, você pesquisar, tipo, nem game que você acha muitos artigos, inclusive dá para jogar aqui online com, tipo assim, você pegar e tirar algumas coisinhas. Tá, então eu vou dar só uma prova rápida de por que funciona. Como que você resolve, no caso, né? E por que funciona. Então, tá pega. Você tem várias pilhas, X1, X2, X3, até Xn. E a gente diz que uma posição, ela é perdedora se é a sua vez e o chora aqui das coisas, ele é igual a zero. Então, por exemplo, se você tá no final do jogo, vai ser tudo igual a zero, né? Então, todos os x vão ser iguais a zero. Então, o short deles é zero, e de fato você tá numa posição perdedora, porque é a sua vez jogar e não tem o que mexer. Significa que o último jogador ganhou. Tá, por que que isso aqui é verdade? Então, a gente tem que provar aqui se o short é igual a zero, simplesmente se é, você é perdedor, né? Estado perdedor. Perdedor. Tá, ok. Para provar esse tipo de coisa, normalmente a gente faz os casinhos, né? Então a gente vê se o choro é zero, tem como eu voltar para um estado que o choro é zero. E a segunda coisa é se o choro é diferente de zero, tem como eu jogar para o choro virar zero. Então você tem que mostrar que todo perdedor ele só tem jogada para o ganhador. E você tem que mostrar também que o. Eita, pega. Você tem que mostrar também que o ganhador tem pelo menos uma jogada para perdedor, para só perdedor. Tá, não sei porque que eu girei isso aqui. Então, vamos começar por esse aqui, pode ser. Então, será que tem como o perdedor, então, no caso, o chora é igual a zero, você jogar por outro estado que o chora é igual a zero também? E aí a resposta vai ser não, né? Porque a gente tem os números aqui no binário. Deixa eu botar aqui alguns exemplos. 1, 0, 0. Pode ter um x2 igual a 0. Né? Afinal, o short tem que ser 0, né? Então, o último vai ser 1, 1, 0, 1. Tá. Então, por exemplo, aqui o short de tudo é 0. E aí você vê que, tipo, não importa onde você mexa, se, sei lá, eu vou mexer nesse cara aqui. Eu vou ter que mudar, pelo menos um dos bits vai mudar, né? Que é não necessariamente o bit maior, mas se eu, por exemplo, se eu só tirar aqui um, aqui vai ficar um char 1 agora. Se eu decidir quebrar e excluir o bit maior, vai ficar alguma coisa tipo 0, sei lá, qualquer coisa assim, e esse bit maior ele mudou. Então, não importa o que você faça, o char ele vai deixar de ser 0. Então, isso aqui é verdade. Se o char é 0,
a gente só tem jogada para estados que o short é diferente de zero. Ou a gente já perdeu instantaneamente, né? Não tem jogadas. Então, deixa eu botar aqui. Ou não tem jogadas, né? Tá. Então, agora a gente tem que mostrar que o ganhador ele tem pelo menos uma jogada para um estado perdedor. Beleza. Então, se o short é diferente de zero, pelo menos existe uma jogada, porque quer dizer que tem uma pilha que não é vazia, né? Beleza. Aí, o que a gente pode fazer? Como que a gente faz agora para o short virar zero? Então, vamos pegar aqui algum exemplo. De novo, aqui alguns números. Tá, beleza. Peguei aqui alguns números, vou botar mais um. Ficar 4 números. Tá. Números aleatórios. E aqui, se a gente tirar o short de tudo, vai ser o quê? Então, consigo dar zoom aqui, né? Aí. Tá, a gente tira o short. Então, na primeira posição vai ser 1 com 1, que dá 0. Aqui fica 1, aqui 0 e aqui 0. Então, esse aqui é o short do carinha. Ok. Então, a gente quer que isso vire 0, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar onde que a gente consegue mudar para o short virar 0 agora. Nesse caso aqui é simples, porque a gente pode só pegar esse cara aqui e transformar no 0, né? Ok. Só que, na verdade, no... vou ter que botar um caso mais difícil, eu acho. Então, deixa eu pegar um caso mais difícil aqui. Deixa eu tentar deixar aqui. Pronto, isso aqui acho que fica bom. Porque é o seguinte, se a gente pegar só o cara que tem esse bit grande, o maior bit aqui do short, que seria esse cara aqui. Se a gente, por exemplo, se a gente só tirar isso aqui, o short não vai ficar 0, né? Porque aqui ainda vai ter um a mais. A gente ainda tem que lidar com esse cara aqui. Mas a coisa boa primeiro, se aqui pega o maior bicho do short, se ele com certeza é 1, né? Então, com certeza tem alguma coluna aqui que tenha um bit 1, certo? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse 1 aqui, tirar ele, e aqui no lugar desse sufixo, a gente coloca justamente o que está aqui. Justamente os 1s que estão aqui, a gente consegue colocar eles de volta, né? Então, por exemplo, a gente pega esse cara aqui e transforma ele no 0011. Então, a gente vê para os bits que aqui são 1, a gente coloca 1 aqui, né? E se fosse o contrário, tipo, aqui é 0 e aqui o meu é 1, então também deixa ali. Na verdade, sempre fica ao contrário, né? Se aqui tem 1, aqui fica um 0, se aqui tem 0, aqui fica 1. Porque o que a gente está fazendo é... Tentar explicar melhor isso aqui. A gente tem um choro aqui de vários caras, né? A gente está fazendo, a gente está tirando esse cara. A gente está tirando esse cara aqui, o X1, no nosso caso. Então, fica um X2, o X3, o X4. E a gente quer incluir alguma coisa aqui, um valor X, X' aqui, sei lá, para ficar igual a 0. Aí, pela propriedade do short, a gente pode pegar esse cara e jogar para o outro lado, né? Então, pegar esse short X' aqui
e dizer que ele é igual a tudo que está aqui, certo? E aí basta a gente mostrar que esse x', ele é alcançável, né, do nosso cara. Então a gente tem de fato como chegar nesse cara. E aí a gente consegue fazer isso por quê? Porque a gente tirou esse bit grande. Esse bit grande, na hora que a gente tira, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui no sufixo, né. Porque não importa quão grande isso aqui seja, mesmo que seja o 1, isso aqui sempre vai ser menor que 100, né. Então essa é, tipo, a moral, você pega o cara que tem um bit aqui, que tem esse bit grande, tira dele, e aí você consegue modificar no sufixo pra ficar tudo zero. É, é isso, então. Tá, então o que a gente mostrou, se o estado é ganhador, quer dizer, se o short é diferente de zero, a gente consegue jogar para o short virar zero. Como a gente pega a posição que tem o bit mais significativo, ativo em mim, bota um zero aqui no lugar, e nesse resto a gente simplesmente coloca o que for necessário para zerar o short. Nesse caso, mesmo se ele tivesse, por exemplo, um aqui, sei lá, se fosse isso aqui, a gente vê que a gente pode só manter o que está antes, né? Isso aqui a gente não mexe, não precisa encostar. Ok. Então, para o jogo de Nin, é isso. A solução em código não precisa saber da prova, né? Porque ele não pede para você jogar. Mas se ele pedisse para você jogar, você poderia fazer isso aqui. Então, bem legal. Beleza. Tá. Aí o segundo jogo seria tipo Nin, só que agora a gente pode fazer o seguinte: na minha vez, eu posso pegar e colocar mais pedras em uma das pilhas. Só que eu só posso fazer isso até K vezes. Cada pessoa pode fazer. Então não é um K global, é um K por pessoa, né? Individualmente. Só que, na verdade, isso aqui não muda absolutamente nada. Por quê? Porque que isso aqui continua valendo. Porque digamos que o Shore ele é igual a zero. Se o Shore é igual a zero, eu tô dizendo eu sou perdedor. Então a minha jogada de adicionar pedras é simplesmente anulada pela jogada do outro de tirar as pedras que eu acabei de colocar. Então, basicamente, tipo, eu tento fazer alguma coisa, botar umas pedras aqui para outro estado, e ele pode sempre pegar e jogar pro estado de volta. Então, essa estratégia aqui eu gosto mais de tipo um copycat, assim, é o copião, é essa coisa de você simplesmente copia o outro. Você tem que mostrar que sempre é possível copiar, mas esse caso porque esse cara é individual. Então, se ele pode fazer K vezes, eu também posso, baseado que eu sempre vou usar essa estratégia aqui. Então, sempre que ele adiciona, eu tiro. E aí a gente volta para o mesmo estado. Então, isso aqui pode não parecer, mas é literalmente o mesmo jogo de Nin. Ok. Aí agora a gente vem para este aqui. É, que é. Tá, peraí. Essa questão meio que é duas questões em uma. Então ele tem tanto essa parte do jogo, depois vocês leem aí, podem pausar. Mas ele é tanto essa parte do jogo quanto essa parte da aleatoriedade de você ir jogando até alguma hora parar e aí depois decide quem que é o ganhador. Então vamos ver só no jogo quem que ganha. Então vou apagar aqui, pra andar aqui, só é, Então basicamente o jogo é assim, você tem um grafo.
Um grafo bem simplesão. E aí você tem algumas pedrinhas. Uma pedra aqui, uma pedra aqui. E aí, na sua jogada, você pode pegar uma pedra e mover ela para um vizinho. Ele garante que o gráfico ele é acíclico. Então, não vai. Alguma hora alguém vai ficar sem jogadas. Então, se eu posso mexer aqui, ele vai mexer aqui e eu perdi o jogo. E é isso. Só que se eu quisesse ganhar, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia pegar, em vez de mexer para cá, eu pego e mexo para cá. E agora não importa o que o segundo jogador faça, ele só tem uma jogada, né? Que é mexer uma pedra para cá, e aí eu copio. Eu simplesmente pego e mexo para cá também. Vai. Então o jogo é esse. Tá. Como é que a gente resolve quando tem esses jogos em grafos? A ideia é a gente usar uma coisa chamada Spadegrund. Acho que não sei escrever aqui. Spadegrund. Pode escrever certo. Mas isso aqui, queria que tivesse um desenho, mas não tem. Mas a ideia é a gente tentar pensar para cada pedrinha, se ela começasse aqui, em algum lugar, tipo, isso seria equivalente a uma pilha de Nim de qual tamanho? Então a ideia é você tentar pegar um jogo num grafo geral e transformar para isso aqui a gente conseguir transformar no nosso Nim, que a gente já sabe resolver bem fácil. Por que que isso é legal? Porque aí a gente pode simplesmente colocar quantas pedras eu quiser. O Nim é muito fácil quando tem muitas pilhas, né? É a mesma coisa, só tirar o short. Enquanto nesse jogo, aparentemente não é a mesma coisa, porque você vai mexendo as pedras, meio que parece que depende de uma, onde uma tá, a outra tá. Mas a gente calculando esse valor, tipo, que é esse grund que a gente chama, a gente consegue saber cada posição ser equivalente a uma pilha de Ni de algum tamanho. Então, deixa eu fazer um gráfico um pouco mais complicado aqui, e aí eu vou mostrar como que a gente calcula esse grund. Estes... Tum, tum. Ok. Então, aqui, o gráfico tem que ser acíclico, né? Tá. Então, vamos pensar qual que é a propriedade de uma pilha de Nim. Se a pilha de Nim ela tem tamanho X, então na próxima jogada ela pode ter tamanho 0, 1, até x menos 1, certo? Só que a gente já viu aqui que se tiver essa opção de você adicionar pedras, desde que o outro consiga retirar as pedras que você está adicionando, então não teria problema. Então, seria tudo bem, pode ser que seja tudo bem ele conseguir jogar por umas pilhas maiores, desde que o próximo oponente consiga retirar, né? Então vamos lembrar disso aqui. Vamos lembrar disso aqui, vai ser importante. Então vamos pensar, por exemplo, nesse nó aqui. Esse nó ele não tem jogadas para fazer. Então o valor de uma pilha de Nim dele é 0. Porque é isso, ele não tem jogadas. Agora a gente pega esse nó aqui. Esse nó, ele pode jogar numa pilha de tamanho 0. E apenas uma de tamanho 0. Então ele é como se fosse uma pilha de tamanho 1, né? Então esse cara a gente diz que ele tem tamanho 1. Beleza. Agora esse aqui. Ele consegue jogar numa pilha de tamanho 0, de novo. Então tem tamanho 1 também. Esse cara, o que acontece? Ele consegue jogar uma pilha de tamanho 1, uma pilha de tamanho 1, mas mais nada. Então, não tem como ele ser uma pilha de tamanho 1, porque ele não tem como jogar uma pilha de tamanho 0. Na verdade, o valor de grund dele é 0. Por quê? Porque eu consigo aumentar e o próximo jogador é garantido que ele consegue diminuir o que eu acabei de aumentar. Então eu estou jogando
do 0 para o 1, para um cara maior, mas é garantido que esse cara consegue jogar de volta para o 0. Então, essa é a ideia. Agora, esse cara aqui, ele consegue jogar para o 0, consegue jogar para o 1 e consegue jogar para o 0. Então, o valor dele é 2. Uma pilha de tamanho 2 consegue virar uma de tamanho 0 ou de tamanho 1. Essa operação aqui de você pegar é o maior excluído, né? O mínimo excluído. Max. Aí. Mínimo excluído. Ou então chamado de max. É justamente isso. A gente pega o menor número que não aparece no conjunto, certo? Menor número inteiro não negativo que não aparece no conjunto. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, eu posso jogar para uma pilha de tamanho 0, 1, 3, 4, 5, 6, etc. O menor número que não aparece aqui é justamente o 2. Então, esse é o tamanho da minha pilha. E por que isso faz sentido? Porque se eu aumentar a minha pilha para alguma coisa maior aqui, é garantido que esse cara consegue jogar de volta para o 2. Então, é uma operação que satisfaz essa condição do link com adições. Opa. E por que uma pilha de tamanho 2 pode ser? Porque ele consegue jogar para uma pilha de tamanho 0 e consegue jogar para uma pilha de tamanho 1. Então, é isso. Beleza. Então, essa é a primeira parte da questão. A gente recebe nosso grafo acíclico e a gente computa qual que é o valor de grunge de cada posição. Beleza. Então, agora a gente sabe que o jogo, no caso, no jogo você é perdedor se tipo, o short dos grunges é 0. Então, a gente pega o short do grunge dos vets, que tem alguém, e se for 0, a gente perdeu, porque é como se fosse um jogo de Nin com soma 0, né? Ok, beleza. Agora vem a segunda parte da questão, que é a parte aleatória. Mas antes a gente precisa ter uma observação aqui, que é qual que é o valor máximo de grunge que é possível. Então, qual que é o maior grunge possível? Então, nessa questão específica, né? Então, no pior caso, seria alguma coisa... Tipo, no caso que maximiza, seria uma linha, assim. Então, você tem uma linha, esse cara tem grunge 0, esse cara tem grunge 1, esse cara tem grunge 2, etc. Aqui tem grunge 3. É muito difícil desenhar com o mousepad. Só que o problema é que ficam muitas arestas, né? Porque esse cara tem que ter uma pro 0, para ser 1. O 2 ele tem que jogar pro 1, mas ele também tem que jogar pro 0. E o 3 ele tem que jogar pro 1, pro 2 e pro 0. Então, basicamente o grunge... Perdão. O grunge máximo ele tem valor basicamente O de raiz de n, né? Porque a quantidade, tipo, a quantidade de arestas seria 1 mais 2, até mais esse G aqui, né? Então, esse G máximo, ele é menor ou igual a... que nessa questão é menor que 512, se você fizer a conta. Certo? Isso aqui também nos diz que o short, se você tirar o short das posições, então o short dos grunges, ele é menor que 512. E entre certo. Então, tem essa segunda observação aqui. Tá bom. Aí agora a gente vai montar um sistema de equações dado para tentar entender como que essas operações influenciam a gente, né? Então, o que a gente pode fazer a gente pode montar um ADP, que se eu estou com o choro atual igual a V, e é isso aqui, basicamente, esse é o estado. Então,
Meio que não importa onde cada pedra tá, só importa o char delas, porque com isso a gente já consegue saber se você ganha ou perde, né? Então, vou botar isso aqui como sendo um DP de X. Melhor? Tá, então quem que é o DP de X? Com probabilidade 1/n mais 1, a gente já consegue determinar se eu ganho ou perco, né? Mas também tem as probabilidades de você jogar de novo, né? Então por exemplo, tem probabilidade 1/n mais 1 dele virar um X Shor Grund de. E aí tem uma probabilidade 1/n mais 1 dele virar o X Shor Grund de 2 e assim por diante. E aí tem a probabilidade de 1/n mais 1 dele simplesmente terminar, né? Que aí pode ser algum vezes zero, se ele for. Se o x for igual a zero, ele tem probabilidade 1 daqui, senão a probabilidade zero, né? Ok. Só que aqui tá meio lento, né? Porque. Tá, beleza. O Shor é menor que 512, o que é bom. Mas aqui são N transições. Então o que a gente pode fazer é simplesmente agrupar. Então a gente bota o dp de x para ser igual a. Vai ser 1/n mais 1 vezes a quantidade de caras que tem um grunge, sei lá, V. Então a quantidade de vértices que tem grunge V, pronto, grunge aqui, vezes dp de x char V. Mais do que essa constante aqui do N mais 1 vezes. Tá, então a gente tem um sistema de equações com 512 variáveis, e a gente pode fazer eliminação gaussiana, então a gente faz um Gauss aqui e a gente resolve em onde 512 ao cubo. No caso seria, sei lá, raiz de m ao cubo. E é bom o suficiente pra gente, né? E aí é isso, resolvemos a questão. Tudo certo. É, é isso. Tem um jeito de resolver mais rápido ainda, mas fica aí como bônus. Botei o comentário aí para vocês quiserem ler. Mas vai usar essa transformada de Hamadard, que é basicamente é informalmente conhecido como FFT de Shor. Então é tipo o FFT, só que em vez de você somar os coeficientes, você tira o Shor deles. E aí, enfim, ele usa umas propriedades aqui de linearidade e aí consegue fazer essa soma infinita. Em vez de você fazer a soma infinita, você simplesmente faz a transformada normal e depois substitui. E aí fica super rápido. Fica isso aqui. Inclusive, acho que a maioria das pessoas, pelo que eu vi dos standings, passaram assim, tipo, por exemplo, o Django ele passou aqui em 16 minutos, 15 minutos, e tipo, o código fica pequenininho, porque é só isso aqui, tipo, aqui ele calcula o max, calcula o grund de cada cara, aí aqui faz essa transformada, isso aqui é o código da transformada, é bem pequenininho, bem menor que a FFT, e aí depois ele faz essa conta que o cara tinha dito ali. Enfim, interessante. Beleza. Tá. Aí. Agora tem alguns bônus aqui que eu deixei. Então, vamos passar rapidinho como que a gente resolve cada um deles aqui. Só ver se tá tudo gravando certinho. Tá. Então,
Esse primeiro é o index K-nin. É tipo um nin, só que em vez de você poder tirar de uma pilha só, você pode tirar de uma até K pilhas. E aí, a solução, incrivelmente, em vez da gente escrever os números, no nin a gente escreve os números em binário, né? Então, se tem 10, a gente coloca o número aqui, 12, sei lá. A gente escreve como 8 mais 4, né? A gente escreve isso aqui na base 2, certo? Que, por alguma coincidência, é como se fosse o nosso K mais um, né? Basicamente, porque a gente pode tirar de no máximo uma pilha. De uma até uma pilha. Então, o nosso K aqui seria um. E, na verdade, isso generaliza. Então, a gente pode, por exemplo, se a gente tem um K igual a 2, a gente quer escrever o número agora na base 3. Então, 13 seria 9 mais 3. Seria isso aqui, base 3. Mas, por exemplo, sei lá, 15. 15 é 9 mais 6. Que é 9 mais 6, na base 3. Isso aqui é porque aqui é 0 vezes 1, mais 2 vezes 3, mais 1 vezes 9. Então, agora, se eu for tirar esse meu XOR, basicamente o que eu faço é, para cada posição eu somo aqui e tiro o módulo 3. Então, aqui fica 3, e aqui fica 2. Aí depois eu tiro o módulo 3 e ficaria 2, 0, 0. Então, por exemplo, esse aqui é uma posição ganhadora. Porque você consegue transformar esse... Não é XOR, né? Mas enfim, esse XOR em 0. Que no caso, nesse caso aqui, é só você tirar tudo das duas pilhas, né? Então, é isso. A prova de por que funciona vai ser equivalente à do NIM, né? Só provavelmente vai precisar de mais alguns casos aí. Não sei, não cheguei a pensar muito como que prova, mas eu acho que é a mesma ideia, né? Quer dizer, tem que ser a mesma ideia. Se você é perdedor, então você tem que todas as jogadas vão para ganhador, né? O que faz sentido. Se esse short ele é igual a zero, não tem como você mudar mais que K posições. Ou não tem como. Tipo, aqui a gente tem base K mais um, né? Então, mesmo que eu mude aqui vários caras, eu posso mudar de no máximo K pilhas, né? Então, ficar tudo zero, eu não. Acho que não tem como. E aí, se for ganhador, tem que ter pelo menos uma jogada para perder. Tá. Então, esse é o index K-nin. Beleza? É... Aqui deixa eu até botar numa ordem. Faz mais sentido. Isso aqui. Tá. Então, próxima Misery Nin. Só que agora quem tirar a última pedra perde. Ok. Então não é exatamente a mesma coisa do Short Zero, mas é praticamente isso. Porque digamos que a gente tenha três pilhas. Uma de tamanho 1, uma de tamanho 1, tamanho 1. Aqui, quem que vai ganhar? Se for a minha vez, eu vou perder, né? Então aqui, eu sou o perdedor. E o Short é igual a 1. Por que que é um saldo perdedor? O primeiro jogador, ele só tem uma opção, aí o segundo tira outra, e aí o primeiro vai e tem que tirar a última pedra. Perdão. É, Só que, na verdade, esse caso, ele é bem específico, né? Porque todas as pilhas têm tamanho 1. Então dá pra gente mostrar que o estado, ele é perdedor se, e somente se, todas as pilhas têm tamanho 1 e a quantidade de pilhas é ímpar, que é esse caso aqui. E o segundo caso é alguma pilha tem tamanho maior que 1 e o choro igual a 0.
Então, tá. Tá, por que que isso aqui vale? Então esse caso aqui, primeiro, ele é fácil, né? Então agora assumimos que toda pilha tem pelo menos uma pilha tem tamanho maior que 1. Pegar o caso que tem só uma pilha que tem tamanho maior que 1 aqui. Então, sei lá, 5. É, era isso aqui mesmo? Tô duvidando agora. O short tem que ser 0, né? Ah, tá. Se o short é 0 e tem uma pilha maior que 1, então tem que ter outra pilha também maior que 1, né? Então isso aqui teria que ter uma outra pilha aqui. É, e aí, realmente, meio que não. Tipo, se esse cara vai e tira tudo, por exemplo, o primeiro jogador, o segundo ele pode simplesmente tirar 4 pedras daqui, aqui vai virar 1, e aí você foi e perdeu. E se ele tira menos, eu consigo copiar o shore, né? Então eu consigo fazer para esse shore ele virar 0 de volta. Pelo mesmo motivo do ninho normal, né? Esse caso aqui ele tá fraco, tem poucas pedras, mas no geral isso aqui funciona, sim. Ok. Tá. Próximo é esse Staircase Nin. E tá, como que é esse aqui? Esse aqui você tem uma escada, e aí o que você pode fazer é você pega algumas pedras aqui da escada, sei lá, esse aqui tem 5 pedras, aqui tem 3, aqui tem, sei lá, 5 também. E aqui é o degrau, não importa aqui. O que você pode fazer é você pegar qualquer quantidade de pedras de um degrau e jogar exatamente para o de baixo. Tá. E aqui o estado vai ser o seguinte, ele vai ser perdedor se o char das posições ímpares é 0. Por quê? Isso aqui é basicamente a gente está dizendo que a gente joga o link só com os caras que estão aqui. Então, se tem uns caras aqui, eles simplesmente não importam. Por que que isso é verdade? Digamos que o short ele é de fato igual a 0. Então a gente tem que mostrar que todas as jogadas vão voltar para o estado perdedor. Porque o ganhador consegue jogar pro perdedor. Então, por exemplo, se ele pegar e jogar algum cara aqui no meio, ele vai e tira aqui desse 3, deixa um cara só e passou 2 para cá. O segundo jogador, ele simplesmente pode pegar e tirar esse 2 e jogar para baixo. Então, do degrau par, a estratégia é essa. Se o primeiro jogador joga de um degrau par, eu copio. Então eu faço esse copycat. Ele tirou 2, eu jogo os 2 mais para baixo. E a condição voltou. O short das posições ímpares não mudou, continua 0. E aí, se ele muda de uma posição ímpar, eu vou e mudo de outra posição ímpar, porque é como se fosse um ninho normal nas posições ímpares, né? Então essa é a magia aí do copycat. Eu acho bem legal essa questão. Já vi várias vezes coisas que usam essa ideia. E é bem interessante, né? Porque realmente não importa o que tem nessas pares aqui. Pode ser literalmente qualquer coisa. Não vai mudar o estado, né? Tá. E aí, acho que tem o último se não decreasing in. Então a gente tem uma sequência aqui de pilhas que elas estão ordenadas por tamanho. Então a gente tem uma pilha aqui, aí a gente tem outra pilha que é maior. E beleza. Pode ter pilha de tamanho igual também. E o que você faz você pega e pode tirar de uma pilha desde que elas continuem ordenadas. Então eu não posso pegar e subtrair essa aqui para um tamanho aqui. Eu não posso tirar tudo isso aqui. Que aí vai deixar de ser ordenado, né? Tá, qual que é a solução desse aqui? A ideia vai ser um pouco parecida com a do Starcase. No caso de tem algumas coisas que não importam muito. Então o que que a gente faz? Primeiro a gente divide os caras aqui em pares.
Se a quantidade de pilhas for ímpar, a gente adiciona uma pilha zero aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, aqui a gente pega e tem um par aqui, a gente tem o segundo par aqui e o terceiro aqui. E agora, a gente olha só para as diferenças. Então, a gente tem uma diferença aqui de tamanho x. Aqui a gente tem uma diferença aqui, que essa altura aqui é mais de tamanho y. E aqui a gente tem uma diferença de tamanho zero, né? Ok. E aí, o que a gente diz? A gente diz que o estado é perdedor se esse short da diferença dos pares é igual a zero. Tá. Então, como é que a gente prova isso? Mesma coisa de sempre. Se o estado ele é perdedor, ele joga apenas para ganhador. E o ganhador consegue jogar de volta para o perdedor. Então, tem basicamente dois casos. O primeiro caso é, eu pego e jogo em alguém de posição par. Então, eu mexi na posição par, né? É, Então, o que que eu faço nesse caso aqui? Eu peguei e mudei a altura de algum cara aqui. Basicamente, eu estou diminuindo a diferença de um par aqui, certo? O que que o próximo jogador ele vai fazer? Ele com certeza consegue diminuir outra altura, de modo que a diferença esse short aqui das diferenças fique zero. Por quê? Quando eu tiro de um par, eu mudo só uma das diferenças. Então, quando ele vai e tira de outro par, ele vai mudar só uma das diferenças. E aí, o segundo caso é bem parecido com o Staircase Link, que é se eu mexi na posição ímpar. Então, por exemplo, ele pegou e diminuiu essa diferença aqui. O que que eu faço? Eu pego a posição par que está do lado e diminuo exatamente igual. Então, aqui simplesmente você faz o copycat, né? Então, aqui você faz o copycat, como se fosse parecido com o Staircase Link, né? Você só copia. E aqui você usa como se fosse um link. E aí, a gente mostrou, né? Não importa o que o cara faça, a gente só vai e copia. E é isso. Isso aí resolve a questão. É, muito massa, na minha opinião. Porque realmente eu acho muito legal isso daqui. Tipo, aqui não importa os degraus ímpares, aqui não importa a diferença dos caras pares pro ímpar. Tipo, isso aqui não importa. Pode ser tipo uma pilha assim, do lado assim. Aí depois vem uma gigantesca e outra. Tipo, isso aqui. Essa diferença aqui realmente não serve para nada. Porque se você diminui, esse cara vai diminuir. Mesma diferença, né? Ele pode. Ele é garantido que ele é maior ou igual. É, e aí só importa a diferença desses pares aqui, né? É bem interessante. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. É, eu acho que os jogos são um tema bem da hora aí. E é isso. Como lição principal, eu acho que ficaria Na verdade, todas essas ideias são interessantes, né? Então aqui a gente tem o NIM normal, que é obviamente bem importante. O NIM com adições, que vai vir depois esse Sprite Grunge, ele é bem interessante também. Então essa ideia do Grunge, ele lembra esse NIM com adições, né? Se você tem um nó que ele joga para algumas coisas maiores, a gente meio que ignora isso, porque... Tá no desenho aqui, né? A gente meio que ignora, porque ele consegue jogar de volta para o menor. Então, o NIM com adições não muda as coisas. Desde que satisfaça isso aqui de ser individual, né? E a outra coisa que eu acho legal é essa coisa do copycat, que apareceu nessas duas questões aqui. E você pega e tem essa estratégia de você copiar para manter uma invariante. Essa é a ideia. Você copia, mantém invariante e tá tudo certo. É, e é isso. Muito legal. Espero que vocês resolvam aí a questão. Se alguém quiser fazer isso aqui desse jeito, depois me diz. E é isso. Vou parar a gravação aqui.
Tchau, tchau.